Queria agradecer também ao professor Yuri, da Comissão de Cultura e Extensão da faculdade. Prazer estar nessa mesa, professora Marta, professor Zé Miguel Wisnik, Wagner. Acho que o Yuri foi bastante ousado em convidar para participar dessa mesa. Não é exatamente meu tema de pesquisa, então eu fui mais ousado ainda por ter aceito. Não quis sondar as suas razões, né? Deve ter visto algo, né, que alguém na faculdade poderia tratar desse tema, darwinismo ontem e hoje, né? E amanhã, né? Então eu agradeço, porque, enfim, talvez eu goste do desafio, né? Vamos ver como. Bom, falar de darwinismo, né, ontem e hoje, a limitação também do tempo, eu pensei que fazer algumas considerações ou variações um pouco em torno desse tema, assim, bastante mais gerais, né? Eu acho que hoje o Charles Darwin, seria acusado de marxista cultural, ou gramscista, né? Gramsciano. Ele era um Whig, né? O Darwin era um Whig, um liberal e abolicionista, e também visto como adeptos das ideias da Revolução Francesa, né? Revolucionário em alguma medida, né? De outro lado, o seu contemporâneo, né, o Marx, era também em alguma medida um darwinista cultural, e também um darwinista científico, porque no mesmo ano de 1859, na cidade de Londres, igualmente, o Marx publicou a sua contribuição à crítica da economia política, que é o mesmo ano que, na mesma cidade de Londres, o Darwin publica o seu mais famoso livro. Se a gente fizer uma pesquisa, né, de qual é o livro que tem em todos os campos a maior repercussão nos últimos 200 anos, talvez seja esse livro, né, A Origem das Espécies, né, conhecido como Origem das Espécies, também de 1859. Né? Então, ambos adotaram pressupostos metodológicos semelhantes, uma perspectiva materialista científica, dentro dessa visão do século das ciências, né, o século XIX, com a filosofia cientificista e etc. Né? Trabalharam numa perspectiva metodológica semelhante para desvendar os mecanismos da história humana, no caso de um, o Marx, e de outro, os mecanismos da história natural. Porque até o século XIX havia uma ideia mais fixa, né, de que a Terra, a vida, a ideia da fixidez da criação da Terra, da vida. Então elas tinham uma datação bastante mais restrita, datações feitas na era moderna, etc., século XVI, XVII até o XIX. A ideia que vigia era de que a Terra e a vida existiam há 4.000 anos, 4.004, como datou um bispo do século XVII, ou 6.000 anos. Então era uma Terra e uma vida muito jovem. E é no século XIX, então, que a história penetra na ciência, né? Primeiro na história da Terra, na geologia, sobretudo a partir dos estudos também vindo dos estudos jurídicos, como Marx, né? O Charles Lyell, considerado um dos pioneiros da geologia moderna, né? Então, a história penetra na Terra, né? A Terra tem uma história de longuíssima duração, 4 bilhões e meio de anos, e a história penetra também na história dos seres vivos, né? Na vida, né?
Então, Darwin vai situar a vida ou a origem da vida na longuíssima duração. Nós somos resultados de um ancestral comum. A vida tem cerca de 4 bilhões de anos. É interessante, no livro 1 do Capital, o Marx estabelece um modelo, né? Aliás, um paralelo entre essas duas histórias. Então, diz assim o Marx: Darwin atraiu nosso interesse para a história da tecnologia da natureza, isto é, para a formação dos órgãos de plantas e animais, órgãos estes que servem como instrumentos de produção para a manutenção da vida. Não merece igual atenção a história dos órgãos produtivos do homem, dos órgãos que são a base material de toda a organização social? E não seria tal história mais fácil de compilar, visto que, como diz Vico, a história humana se distingue da história natural nisto, em que nós fizemos a primeira e não a última? O fato é que o Darwin não apenas analisa a história da tecnologia da Terra, como diz Marx, mas ele situa a espécie humana nessa história. Ou seja, quer dizer, o humano perde aquela excepcionalidade, né? Excepcionalidade de uma criação especial, e passa a situar-se no longo processo evolutivo, como parte da natureza. Eu não vou entrar em detalhes na biografia, como disse, não é exatamente a minha área de pesquisa, não vou entrar em detalhes, também não daria da biografia e da obra, né, do Darwin, mas na famosa viagem de inspeção geográfica, geológica, que ele faz ao longo de quase 5 anos, por diversas partes do mundo, diversos continentes, entre 1831 e 1836, o Beagle, um navio famoso da Marinha Britânica, ele ancora na Baía de Todos os Santos, litoral, em Salvador, na Bahia. Pela primeira vez, em janeiro de 1832, então ele pisa no continente sul-americano, onde ele vai passar a maior parte, na verdade, dessa viagem, cerca de 3 anos. E em abril desse mesmo ano ele passa pelo Rio de Janeiro, visitando o Jardim Botânico, o Corcovado, Pedra da Gávea, né, permaneceu no Rio por mais tempo, né, 3 meses nessa primeira visita, até julho de 1832. Bom, ele observa toda a fauna, flora do Brasil, faz observações de naturezas diversas, né, da natureza, da sociedade, da cultura, enfim. Ele se mostrou indignado com a exploração e escravização dos negros, por onde passou no Brasil. Disse, aliás, que nunca mais queria voltar num país que tivesse escravidão. Ou seja, de uma família, como disse o Whig, reformista, ele esperava um fim, ele diz isso em correspondências e autobiografia, né? Esperava um fim para o que ele chama essa monstruosa mácula em nossa propalada liberdade, a escravidão colonial. Enfim, mas ele fica deslumbrado com a exuberância que ele encontrou aqui nessa região, né, da paisagem tropical, né, que ele vê pela primeira vez. E por onde passa, vai realizando observações. Na verdade, o Darwin, ele não era o naturalista quando ele embarca no Beagle. Tinha um naturalista oficial. Ele é um acompanhante, na verdade, do capitão do Beagle, né? Ele tinha acabado de sair da Universidade de Cambridge, fugido do curso de medicina no primeiro momento,
não podia ver sangue, os procedimentos da época, né, medicina científica, do final do século XIX. Então, aqueles procedimentos, talvez mesmo hoje, ele não era muito, não causou boa impressão, então ele fez isso em Edimburgo, depois vai para Cambridge fazer um bacharelado em artes, né, ou estudar teologia para depois, como faziam vários cientistas ou naturalistas da sua época, ele ia ser reverendo em algumas cidades do interior. Aliás, ele saiu de Londres quando voltou, porque Londres era uma revolução industrial muito poluída, então ele vai para uma cidade a 25 quilômetros de Londres. Então ele imaginava que voltaria, ia ser como vários naturalistas, ser um capelão, reverendo numa igreja e realizar suas pesquisas, enfim, ser um naturalista e um pastor de igreja, né, como vários cientistas e seus amigos na época, né. Esses planos mudaram, mas enfim, ele se refugia numa cidade próxima a Londres, né. Então, por onde ele passa, ao longo dessa viagem, ele realiza uma série de observações, né, geográficas, geológicas, climáticas, zoológicas, botânicas, antropológicas, incluindo costumes, né, e tradições das populações locais. Enfim, as suas observações e estudos da variedade das espécies, chega à conclusão, bom, as espécies sofrem mudanças. Quer dizer, essa ideia de evolução ela é bastante antiga, vem da antiguidade, Aristóteles passa pela Idade Média, naturalistas modernos, etc. A questão é qual é o mecanismo da evolução. Havia uma certa ideia da fixidez das espécies, mas a ideia em alguma medida já existia. Qual é o mecanismo pelo qual se dá esse processo, né? Então, o que causaria então as mudanças, né? Foi quando, 2 anos depois que ele retorna dessa viagem do Beagle, 1838, ele lê um ensaio sobre o princípio da população do Malthus, um reverendo, também um economista político inglês, da onde ele assimila a ideia de luta pela existência. Isso é um empréstimo de uma área, né, da economia política, das ciências humanas, para se tornar um dos pilares da sua teoria, né? Então, o que faz Darwin com isso, né? Aí ele já tem aí uma das ideias centrais, 1838. Eu acho que ele mesmo se reconhecia, ou se via como um procrastinador. Darwin, ele não dava aula na universidade, ele não estava em programa de pós-graduação, não tinha CAPES, CNPq, relatório, essa coisa. Então, ele, com todo o material, o arsenal, o Yuri chama arsenal ibérico, né? Com todo o material, né, os fósseis, os materiais que ele traz de plantas e animais, ele leva para essa casa aí da pequena cidade de Londres, próxima a Londres, e ele vai ter tempo para pesquisar e detalhar coisas, enfim. 21 anos depois, até porque o Wallace, que é um conterrâneo seu, estava apresentando uma teoria semelhante, né? Então, amigos Winston, olha, ele recebeu essa carta do Wallace, ele viu que era muito semelhante, de forma independente, enfim, e aí amigos, o Lyle, o Hulk e outros, olha, para publicar. Eles apresentaram juntos o trabalho lá em Londres e o Wallace acabou também reconhecendo a primazia do Darwin, porque em 1838 ele tinha mandado um esboço para um amigo dele, um naturalista americano, Asa Gray, né? Então, ele se apressa para fazer uma síntese, né? E em 1859 sai
Essa síntese apressada tem 509 páginas, que é a origem das espécies. Né? Então, o que ele faz, né, com essa teoria da evolução e as implicações aqui? Né? Ele destrona o homem como um ser privilegiado da criação, situando na longa cadeia evolutiva comum a todos os seres vivos. E assim ele desferia o segundo golpe no narcisismo humano. Esse é o que diz o Freud, né? Depois. O ser humano perde a sua primazia como um ser excepcional, privilegiado, né? E se torna um ente, um ser que é resultado do produto da evolução, descendente de um ancestral comum, perde a sua excepcionalidade. Diz o Freud, esse é o segundo golpe no narcisismo humano. O primeiro, segundo Freud, foi representado pelo Copérnico lá no século XVI, deslocando a Terra do centro do universo, né? Enquanto ele mesmo, Freud, diz que ele aplica, ou é responsável pelo terceiro golpe do narcisismo humano, mostrando que o homem, ele não seria também o centro, o senhor da razão, da sua mente ou da sua consciência, né? Senhor absoluto da mente e da consciência. Então, Freud coloca esses três aí, ele colocando o terceiro golpe no narcisismo humano. Bom, enfim, o que a gente chama, o que se chama, né, de darwinismo, essa expressão é cunhada pelo Wallace, que é um conterrâneo do Darwin, tem a ver não apenas com o Darwin, mas tem a ver também com contemporâneos dele, conterrâneos dele, incluindo, que são também naturalistas, né, o Alfred Wallace e o Henry Bates. Eles também passaram por aqui, né, puderam ver a diversidade da vida na floresta amazônica, na Mata Atlântica, né, essa riqueza toda essa biodiversidade, e por vários outros lugares e países que ele passaram por aqui, pela América do Sul, Austrália, etc., e outros continentes, né? Estabelecendo essa relação estreita entre o meio físico e os recursos e a sobrevivência das espécies. Então, isso tem a ver, ainda o darwinismo, né, ele é estendido hoje, tendo a ver com a síntese da teoria da seleção natural com a genética, que ela vem lá do Mendel de 1865, mas ela vai ser redescoberta em 1900, depois juntando com a seleção natural vai dar uma chamada síntese darwinista, ou neodarwinismo, né? Que se constitui entre os anos 1930 e 1940 e seus desdobramentos posteriores. Esse processo vem, enfim, até hoje, né? Ou seja, em toda a obra de Darwin, o que aparece é uma enorme e rica diversidade de fontes, é impressionante que ele lança a mão, e que configuram sua visão de ciência e visão de mundo, né? Ele conversou, leu, estabeleceu contato com agricultores, criadores de animais, jardineiros, horticultores, médicos, fazendeiros, missionários, indivíduos que viajavam pelas colônias, intelectuais, naturalistas, etc. Né? Como afirmou um dos maiores biólogos do século XX, um americano de origem russa, cristão ortodoxo, Dobzhansky, em 64 ele diz: nada tem sentido na biologia sem o darwinismo. Na verdade, a gente pode dizer que as implicações do chamado darwinismo vão além, estendendo-se a todos os campos, ou praticamente todos os campos da ciência e da cultura. Parte da natureza, produto da natureza, produto e produtor da natureza e da sociedade e da cultura. Então, o humano constrói assim a história humana.
interagindo com o ambiente e outros seres da natureza. Então, a questão ambiental, é o que a gente está pensando nessa semana, né? Ela é uma questão humana ou ela é uma relação? É aquilo que acontece entre a natureza e os seres humanos. E aqui entra a responsabilidade humana, né? Nessa relação, que eu acho que os meus colegas, a Marta apresentou, o Wagner e o professor Wisnik vão tratar melhor. Marta tratou e os demais vão tratar melhor dessa questão. E, enfim, para ir concluindo, para quem acha que as ciências humanas devem ter menos espaço nas nossas universidades, Darwin não hesitaria em recorrer a pesquisadores da Faculdade de Filosofia para traduzir escritos chineses. Ele pedia a todo mundo que pudesse dar informação, como disse, aquelas várias categorias profissionais. Então ele, ler obras de filosofia, né, como Aristóteles, que ele cita logo, acho que na primeira página da Origem das Espécies, dialogar com a produção da história, como fez com Gibbon e Macaulay, seus contemporâneos, ler Adam Smith, John Locke, entre tantos outros. Enfim, e aí reconhecer que uma das melhores apreciações críticas de sua obra, foi feita por um literato. Bom, ele teve um auxílio, tinha um grande amigo que era o John Hooker. Então ele empreendeu um trabalho minucioso sobre cracas. Trabalho técnico, é um crustáceo, né, da classe Cirripedia, né, que é um trabalho que ele produz em 1837 e seria lido depois por Hooker. E aí, em 1854, ele publica a última parte do tratado sobre cracas. Então, ele confiou ao Hooker a descoberta desse caso. Mas há um outro leitor, então, que chamou a atenção do Darwin, como atestado em carta que ele enviou ao seu amigo naturalista Hooker, em dezembro de 1859, que ele tinha publicado já a Origem, contando como ficou impressionado e comovido com um ensaio, uma resenha no The Times, de Londres, escrito por um literato germanófilo, quando ele publicou A Origem das Espécies. Então, diz o Darwin: leu meu livro com muita atenção, mas o que é realmente notável é que ele parece ser um naturalista profundamente sagaz. Conhece meu livro sobre as cracas e o tem em altíssima consideração. Por fim, ele escreve e raciocina com um vigor e clareza realmente incomum, e o que é ainda mais raro, seu texto é temperado por um senso de humor muito agradável. São as palavras do Darwin. Bom, e eu estou certo que Darwin faria a mesma apreciação se o analista de suas obras fosse o nosso colega José Miguel Wisnik, ou a Marta, ou o Wagner. Muito obrigado. Era isso.